Vamos a mais um assunto de evolução, né? Hoje nós vamos falar da formação de novas espécies, né? Ou especiação. Né? Então a gente sabe que existe uma infinidade, né, de espécies de seres vivos. Como é que se explica o surgimento de tantas espécies? Algumas com bastante semelhanças, outras com muita diferença entre elas. Então, para iniciar, vamos ver o que é espécie, qual é o conceito de espécie. Como é que surgiu esse conceito? Então a gente viu lá no segundo ano, né, que Linneu foi responsável por contribuir bastante, né, na classificação dos seres vivos. Ele também foi um dos criadores dos primeiros conceitos de espécie. Então, para Linneu, espécie é um conjunto de seres vivos que são dotados de grande semelhança física entre eles, né, entre si, demonstrando um padrão típico em todo o grupo. Ou seja, nessa definição, todos os representantes de uma mesma espécie apresentam semelhança física e apresentam um padrão típico, né? Pode ser, por exemplo, em relação à tonalidade da pelagem, à distribuição da cor do pelo e etc. Então, esse conceito, será que ele está apropriado? Será que ele está correto? Então, quando Linneu criou esse conceito lá no século XVIII, ele parecia muito bem apropriado, né? Mas com o passar do tempo foi se percebendo que esse conceito de espécie não estava totalmente, né, correto. E aí foram surgindo novos conceitos. Okay? Então, por que esse conceito de Linneu não estava correto? Então, vemos nessas imagens cobra coral verdadeira e a falsa coral. O que vocês acham? São duas espécies diferentes? É uma espécie apenas? Para o conceito de Linneu, quando ele fala que apresenta semelhança física e um padrão típico, isso seria uma única espécie. Tem semelhança física, né, o mesmo formato de corpo, né, tem o mesmo padrão na distribuição das cores, vermelho, preto e branco, mas, no entanto, não são indivíduos da mesma espécie. Okay? Daí o erro no conceito criado por Linneu. E na imagem abaixo, seria uma única espécie ou 4 espécies diferentes? Né? Então, na verdade, respondendo, é uma única espécie. Essas 4 imagens é um pássaro da mesma espécie. E aí vem um conceito que se é empregado atualmente, né? Um conceito, digamos assim, mais moderno do que é espécie, que foi criado por Ernest Mayr em 1942. Então, para Mayr, espécie é o grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e de deixar descendentes férteis. Então, aqui neste conceito, não é considerado um determinado padrão, não é considerada a semelhança. A característica principal aí é a capacidade de se cruzar e de deixar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolado de outras espécies, o que significa dizer que eles não conseguem, né, se reproduzir com indivíduos de espécies diferentes, ou seja, indivíduos de espécies diferentes não conseguem se reproduzir e deixar descendentes férteis. É isso que quer dizer reprodutivamente isolados. Ainda que alguns grupos de indivíduos estejam espacialmente isolados, se reunidos poderão cruzar e deixar descendentes. Então, espacialmente, né, questão de espaço. Então, imaginemos um animal, uma vaca, esteja lá na Holanda, é importada para o Brasil. Chega aqui, ela é acasalada com um touro, ela concebe e tem um descendente fértil. Tá certo? Então, o fato de existir um isolamento espacial, estarem distantes, se colocados juntos, eles vão permanecer com essa mesma capacidade de cruzar e de deixar descendentes. Então, isso é o que se considera como indivíduos da mesma espécie. É basicamente esta característica e não a aparência física, tá certo? Apesar de que a gente sabe
que quando são da mesma espécie existe bastante semelhança. Ok? Esse conceito, ele ainda não tem as suas tem a sua deficiência ainda, não está totalmente adequado para os seres que são poucos complexos, que se reproduzem assexuadamente. Então, como definir espécie para bactérias e para vírus, por exemplo? As bactérias, que são seres microscópicos, se reproduzem por bipartição. Então, como é que se deve identificar? Como é que se faz a identificação? A que espécie pertencem esses seres? Então, é basicamente por meio de análises morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e genéticas. Não vai ser considerada a capacidade de reprodução, já que a reprodução é assexuada. No caso das bactérias, é por bipartição. Então, aquele conceito de Mayer, que diz que tem que ser capaz de se cruzar e deixar descendentes férteis, ele só se aplica para os indivíduos que se reproduzem sexuadamente. Não serve para os indivíduos que se reproduzem assexuadamente. Então, essa ainda é uma limitação dessa definição do que é a espécie, mas é o que se utiliza hoje. É este conceito de Mayer. Ok? E o que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de um ancestral? Né? Então, nós já falamos nos temas anteriores, né, sobre a teoria de Darwin, de Lamarck e o neodarwinismo. Né? Então, hoje, a teoria evolucionista empregada é a neodarwinista. Né? E aí, a gente viu que tem que acontecer a mutação, a variabilidade genética, né, a ação da seleção natural, para que ocorra a evolução. E como é que acontece a formação de uma nova espécie? O que é preciso acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de um ancestral? Falei no início que existe uma grande diversidade de espécies. Então, a evolução explica que essa diversidade é porque a partir de um ancestral originou-se novas outras espécies. A partir de um ancestral originaram-se novas espécies. E o que é que tem que acontecer para que, a partir de um ancestral, surjam essas novas espécies? Nessa ilustração, né, a gente observa aqui uma árvore filogenética, né, onde tem um ancestral comum e lá no topo duas espécies. Então, ou seja, a partir de um ancestral surgiu uma nova espécie. E o que é preciso acontecer para que isso aconteça é a interrupção do fluxo gênico entre os diferentes grupos de indivíduos, ou seja, tem que haver uma interrupção da troca de material genético para que ocorra a formação de novas espécies. Então, nessa ilustração, imaginamos que a partir daqui, alguns indivíduos começaram a sofrer mutações, sofreram um processo de seleção natural e originaram indivíduos que têm aparência diferentes. E, como aqui se imagina que eles estejam isolados, acontece a interrupção da troca de material genético entre eles. E aí, dessa forma, vai se originando as novas espécies. Então, para que ocorra a formação de uma nova espécie a partir de um ancestral, é necessário que aconteça isso, a interrupção do fluxo gênico, a interrupção de material genético, não haja troca de material genético entre os grupos de indivíduos. Então, nessa ilustração, imaginemos aqui um ambiente com razoável umidade e temperatura amena. E existem plantas, né, com folhas pequenas, médias e grandes. Agora, imaginando que sementes dessa região foram levadas para um outro tipo de ambiente, ambiente onde o clima é muito árido. E
sementes que foram levadas para outro ambiente onde o clima é muito úmido. O que vai acontecer nesses dois ambientes? Em ambientes de clima árido vai acontecer, e de clima úmido também vai acontecer a ação da seleção natural. E aí as plantas que têm folhas grandes, médias e grandes vão ter mais dificuldade para se adaptarem, porque quanto maior a área foliar, maior será a perca de água e, consequentemente, maior a dificuldade de sobreviver no clima árido. Enquanto que no ambiente de clima muito úmido ocorre o oposto. Plantas de folha pequena e de folha média terão mais dificuldade porque eles vão ter que perder água. E aí maior a área foliar, maior a capacidade de perca de água. Então, imagina que a seleção natural vai selecionar os indivíduos que vão se adaptar a esses dois tipos de climas. Certo? Então, suponha que as três populações de plantas, original e as duas resultantes da seleção natural, permaneçam isoladas. Ou seja, aqui não está havendo troca de material genético. Dessa população da região árida, com as plantas da região com ambiente razoável umidade, nem tampouco com as do ambiente úmido, com nenhum dos outros dois. Estão isolados pela distância. E aí vai impedir que ocorra polinização. Então, se não está havendo a polinização, o fluxo gênico foi interrompido. Não tem troca de material genético. Tá certo? Então, não está havendo o cruzamento entre essas plantas. Então, o que ocorre com o fluxo gênico? Ele foi interrompido. Essa interrupção do fluxo gênico não quer dizer que obrigatoriamente vai gerar a formação de uma nova espécie, mas poderá, com o passar do tempo. Obviamente que isso não acontece do dia para a noite, certo? É um processo muito longo que vai demandar muito tempo para acontecer essa formação de uma nova espécie. Então, o fluxo gênico ele é interrompido nessa situação aí. E quais são os tipos de barreiras que podem impedir o cruzamento, o fluxo gênico entre as populações? Para que o fluxo gênico não aconteça, ele seja impedido, é necessário que exista alguma barreira, tá certo? Na maioria das vezes é necessário que exista uma barreira. A interrupção desse fluxo gênico pode acontecer por outro motivo também, mas na maioria das vezes é por um obstáculo que a gente está chamando aqui de barreira. E quais são os tipos de barreiras? As barreiras podem ser geográficas, certo? Então, rios, montanha, a distância são barreiras geográficas. Então, imagine uma área onde aflorou uma ilha, lá no meio do oceano. Existe uma barreira, que no caso é o oceano, entre as duas partes de terra. Às vezes a barreira não é para todas as espécies, mas para algumas, né? Então, uma barreira, por exemplo, um rio, para um animal que nada bem, não vai ser uma barreira. Já para os animais que não nadam, né? Vai ser uma barreira, porque não vão conseguir atravessar esse rio, assim por diante. Na ilustração, a gente vê aqui, que existem barreiras entre essas porções de terras. E aqui imaginando que essas populações aqui estavam unidas antes e surgiu essa barreira, com o passar do tempo, isso pode formar nova espécie. Tá certo? Então, a barreira faz com que ocorra o isolamento geográfico. O que é que a gente diz? O que é que a gente define como isolamento geográfico? É o termo que se designa as barreiras que interrompem o fluxo gênico entre populações, que eu acabei de falar para vocês. Então, dessa forma, quando o isolamento geográfico persiste por longos períodos de tempo, existe a chance de o cruzamento entre os indivíduos separados não ser mais possível e, portanto, tem-se a formação de novas espécies. O isolamento
geográfico, tá certo? Ele vai levar ao isolamento reprodutivo. E o que é o isolamento reprodutivo? É o termo que se designa a interrupção total do fluxo gênico entre as populações, ou seja, a interrupção da troca de material genético. Só existe troca de material genético através da reprodução sexuada. Quando o indivíduo, né, cruza com outro, está acontecendo uma troca de material genético. Lembrando aí dos conhecimentos de genética, né, os cromossomos de um vai se unir aos cromossomos do outro e aí dá uma nova combinação de genes, né? Vai gerar uma recombinação gênica. Então, isso é o que é o fluxo gênico. Interrompendo o fluxo gênico, está acontecendo isolamento reprodutivo. Então, o isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo. Então, nessa ilustração, imaginemos aqui uma população de uma certa espécie de borboleta, identificada aqui como A. Então, indivíduos dessa mesma população foram isolados, de alguma forma, por um tipo de isolamento geográfico. Tá certo? Então, inicialmente, nenhuma mudança. Mas, com o passar do tempo, como não está acontecendo aqui o fluxo gênico entre elas, e as mutações, a diversidade genética, a recombinação gênica que está acontecendo em cada população isolada, pode levar ao surgimento de novas características em uma dessas população ou nas duas populações. Isso são as seleções seletivas, né? Ou seja, a ação da seleção natural. E com o passar do tempo, esses dois grupos podem dar origem a novas espécies. Se eles não tiverem mais a capacidade de cruzar e deixar descendentes férteis, então isso se conclui que são indivíduos agora de espécies diferentes e não mais da mesma espécie. O isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo e o isolamento reprodutivo à especiação, né, a formação de novas espécies. Nessa ilustração, separação geográfica de dois grupos populacionais. A diversificação gênica em relação à população original nas duas populações, e por conta do isolamento geográfico, essas duas populações estão isoladas reprodutivamente, e aí o surgimento de novas espécies. Ok? Então é isso para hoje, tá?